Bom dia, hoje é domingo, 1º de outubro de 2023, 10 horas mais ou menos, aí não sei se já são 10 horas. Meu nome é Ernest, tenho formação em Direito, certo? Sou advogado e não escrevi livros, não escrevi nenhum livro, certo? Em matéria jurídica, portanto eu não sou jurista, certo? Sou um operador do direito. Certo. Eu advogo, certo. Outro dia eu entrei com uma ação aí para contestar uma busca e apreensão de um veículo, certo. Contra o Banco Itaú, né? Promoveu a busca e apreensão e fiz uma intervenção nesse processo por interesse, né? Por interesse particular, certo. Meu, entendeu? Não cabe aqui a dizer quem era a parte aí, né, que me procurou, que precisava, certo, de um auxílio. Na verdade, foi nessa direção. Não foi uma atuação pro bono, certo? Eu não operei como advogado dativo também, entendeu? Mas fiquei satisfeito porque eu encontrei uma tese para rebater, sabe, esse banco escroto aí chamado Itaú, certo? Que entrou com uma ação, né? O cidadão já tinha pago 80%, 78% nas palavras da petição dele mesmo, para não exagerar e nem ficar devendo, certo? E 78% já dos valores de um contrato de consórcio, né? E a dívida era de apenas R$ 10.000, a pessoa deu um vacilo, entendeu? E como todo mundo dá vacilo, sabe? E então apuraram lá o valor da dívida, R$ 10.000, sabe? Você imagina um grande banco, sabe, entrar com uma ação na justiça para cobrar R$ 10.000, entendeu? É escrotice. Antigamente eles não faziam isso, agora estão fazendo, certo? Há um sistema hoje de plataforma na internet, certo, de serviços jurídicos, né, em que escritórios, né, oferecem seus serviços aí para instituições, principalmente. Eles têm os bancos, digo melhor, esses escritórios, eles direcionam a ação deles, certo? E eles procuram clientes que possam pagar, certo? Eles não vão procurar, sabe, pessoas ferradas, entendeu? Que estão com problemas jurídicos, entendeu? Eles procuram banco. O banco tem como pagar, inclusive pagar à vista, certo? E esses miseráveis aí, sabe, operadores do direito, sabe, catando aí, sabe, como se falava antigamente, sabe, advogado de porta de cadeia, sabe. E aí esses miseráveis estão aí, algum empresário, não necessariamente um jurista, certo, um operador do direito, certo, organiza a empresa, sabe, e vai ver que constitui uma banca com advogados aos milhares que nós temos no Brasil, né, aí nos 27 estados, né, nacionais, certo? Faz aí um cadastro desse pessoal. Quando pega um caso, sabe, estabelece todo esse povão aí, sabe, mais de 20, 30 nomes aí desses operadores, certo? E a OAB que subscreve essa petição de busca e apreensão aqui, que eu estou falando, é uma OAB do Pará, certo? Agora, o endereço está em São Paulo, então necessariamente a OAB pode ser daqui, mas a advogada pode ser de São Paulo. E o próprio escritório também pode ser de São Paulo, certo? Mas isso não vem agora que é o caso, tá certo? O fato foi que eu achei uma brecha formal, certo? Dentro do processo, tá certo? Quem quer que entre com uma ação no Poder Judiciário, sabe, tem que pagar os serviços do Poder Judiciário não são gratuitos, não são de graça. Algumas pessoas que são humilhadamente apresentadas e se auto-apresentam, sabe, como miseráveis, como pobres fudidos, entendeu? Pedem o tal do benefício de justiça gratuita, entendeu? Ou assistência judiciária pela Defensoria Pública, sabe, são os ferrados. E esses aí, mesmo assim, sabe, tem restrições hoje no Código Civil a respeito disso, né? Que essa concessão ela é temporária, tá certo? Se dá agora para esperar que o sujeito no futuro melhore de condição e pague, então não sai. O processo é suspenso quando termina,
né, a ação, e se o cidadão aí, sabe, perdeu e deve, tá certo? Ele é encalacrado a pagar, né, essa aí as custas, certo? Só que o juiz suspende por 3 anos, 5 anos, e aí vai, sabe? Aí quando chega o prazo, eles trazem o processo de novo de volta, sabe? E aperta o cidadão, aí o cidadão tem que se manifestar, ele pega, se entender, concede mais um prazo aí e assim vai. Entendeu? Enfim, certo? E é sobre isso que eu queria falar. O Pedro Serrano deu uma entrevista num site chamado DCM, Diário do Centro do Mundo, tá certo? No dia 27 de setembro de 23, correto agora, né? No final agora do mês de setembro, sabe? Onde ele fala da situação daqueles fudidos que foram presos, quase 1.500 aí, golpistas, hoje podemos chamá-los de golpistas, porque já houve condenações em que aquelas pessoas lá são enquadradas e condenadas como golpistas, são pessoas que atentaram contra o Estado de Direito, certo? Atentaram contra as autoridades constituídas, o presidente da República, o próprio STF, entendeu? E por isso praticaram golpe, segundo a visão do relator do processo, que é o o ministro Carecão Xandão, certo, Alexandre de Moraes, entendeu? O Pedro Serrano é um operador do direito e, mais do que isso, ele é um jurista, certo? O sujeito, me parece, tem duas pós... dois pós-doutorados, não é moleza não, o cara fez graduação, doutorado e tem dois pós-doutorados, salvo engano, entendeu? Ele é imigrante, certo? É filho de imigrante, sabe? O pai ou o avô é Vero da Espanha, o nome Serrano é um nome catalão, espanhol, sei lá o que, entendeu? E ele chegou aqui no Brasil, a família dele, e portanto ele teve acesso. Eu não sei se a família dele, o pai dele, não sei se foi promotor, qualquer coisa assim, entendeu? E então ele foi, sabe, na vereda que esse ancestral dele aí abriu, certo? Esse predecessor dele abriu, entendeu? Que não é o caso de Ernest. Ernest entrou aí nessa aí porque foi seminarista, certo? Quem abriu as portas para ele, para um paletó, foram pessoas que usavam batina, sabe? E como ele não quis pegar batina, sabe? Teve chance de pegar um paletó, certo? Mas ele não vem necessariamente aí de uma família tradicional. É o caso do Pedro Serrano, que talvez não sei se é tradicional, né? Uma vez conversando, sabe, com um fulano aí, que por acaso era amazonense, e Ernest tem uma relação profunda com o Amazonas, com o estado do Amazonas, tem 2 filhos amazonenses, foi casado com uma mulher amazonense, entendeu? Casado de fato, certo? E teve 3 filhos com essa mulher, entendeu? E tem uma afinidade então com o Amazonas. E um amazonense uma vez, sabe, falou para Ernest que quem ganha dinheiro com o direito, sabe, operando no direito, sabe, de alguma maneira, mas eu acho que ele queria se referir à advocacia, certo? Ele disse, são os grandes escritórios. Quando ele quis falar isso, eu imaginei, por exemplo, aqui que em Altamira em Belém do Pará, tem famílias, né, que enveredaram pelo caminho da advocacia, certo? Há 50 anos atrás, não sei se mais para trás, mas pelo menos 50 anos atrás, sabe? E foram deixando as pegadas aí para os filhos e as filhas seguirem, certo? Tem uma família aqui, por exemplo, a família do Egídio Salles, certo? O pai dele, o Egídio faleceu outro dia, tá certo? O pai dele foi advogado, sabe? Eu acho que foi ele que abriu a picada, entendeu? O Egídio veio atrás, mas veio também a Ângela, sabe? O Egídio, por questões assim, sabe, locais, entendeu? Particulares dele, sabe? Se dedicou à advocacia e ao magistério superior, sabe? Foi professor da Universidade Federal do Pará, sabe? E me parece que sim, mantinha o escritório dele, mas a Ângela, a irmã dele, vinha atrás, não se dedicando, não sei se ela se dedicou, acho que ela não se dedicou ao FPA, mas pode ter se dedicado a outras instituições aí de ensino superior particulares, entendeu? Eu só sei que essa Ângela chegou a ser presidente da seccional da OAB aqui no Pará, entendeu? Mulher poderosa, sabe? E já o Egídio não quis, sabe, esse privilégio, entendeu? Ele renunciou e a Ângela, que vinha depois dele aí na família, sabe, pegou a vaga dele, certo?
O Pedro Serrano, eu poderia aprofundar esse negócio aí, mas o cara falou assim, então quem ganha dinheiro, sabe, com a advocacia, sabe, são essas pessoas que têm essa estrada aí percorrida dessa maneira. Tem uma outra família aí, que agora eu não vou lembrar o nome, mas de um filho da puta aí sabe, dessa elite aí, local, entendeu? Dessa oligarquia aqui, né, no Pará, entendeu? Não vou lembrar o nome dele, que também porra, o nome está aqui na ponta da língua, que também, sabe, fizeram, percorreram trilhas, né, nessa área da advocacia, sabe, e terminaram indo, né, para... Eu estou pensando no velho e estou pensando no filho, certo? O filho percorreu, né, a trilha, foi também presidente da Ordem dos Advogados aqui no Pará, certo? Depois disso foi procurador do Estado, aí, salvo engano, no governo de um cara aí chamado um governador, Simão Jatene, certo? E salvo engano, né? Mas assim, de qualquer maneira, é certeza que esse cara foi procurador. E é assim, entendeu? O Pero Serrano, eu acho que ele vem por aí, sabe? Encontrou uma picada aberta, que eu já falei que não é o caso de Ernest. O Ernest hoje, sabe, está quase já fora de combate, sabe? Não é jurista, porque não escreveu livro. É um operador do direito, sabe? Comum. Né, outro dia fez aí uma contestação numa ação de busca e apreensão, sabe? Essas coisas assim mínimas, né? E escreveu, certo? Escreveu e essa foi um agravo de instrumento, sabe? Esse agravo foi para o tribunal e desembargadores serão forçados a analisar a escrita, sabe? De Ernest, entendeu? Já o Pedro Serrano, diz ele aí, sabe? Ele apregoa, né? Que tem 40 anos já, né? De serviços aí na área, na operação do direito, sabe? É professor universitário e aquela coisa toda. Já falei, né? Ele tem 2 pós-doutorado, aquela coisa toda, entendeu? E hoje se discute aqui se discute no Brasil, né? A indicação de profissionais, digo melhor, a indicação de ministro para o STF, né? Que tanto faz, pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser também do Ministério Público, entendeu? E, e o nome do Serrano é um nome ventilado, ele tem assim uma erudição muito grande, sabe? Mas ele tem um problema, sabe? Ele, sabe, não tem inclinação. Ele é um filósofo, eu posso dizer assim, é um cara muito sabido, conhece muitos livros, sabe? Leu bastante, sabe? Leu Marx, inclusive, mas não se pode dizer que ele seja um marxista. Tá certo? Ele tem medo disso aí, entendeu? De dizer que é marxista, né? Mesmo porque eu acho que a formação dele não caminha nesse sentido. E quem faz 40 anos de militância operando no direito, sabe? E não se inclina, e não se define, não tem tranquilidade, sabe? Depois de 40 anos aí, sabe? Para sustentar uma posição. E hoje há uma relutância, Lula não quer indicá-lo, sabe? É porque o Lula sabe que não é assim, sabe? O sujeito aí, sabe, vacila, entendeu? Teve 40 anos aí para ter uma inclinação melhor, para além do progressismo, sabe, cultural, sabe, para além do iluminismo, para além do humanismo, entendeu? Marx foi um humanista, mas Marx foi um humanista de raiz, certo? Marx queria a revolução, sabe? Queria virar o sistema de reprodução social, como se fala, certo? O capitalismo de ponta cabeça, queria, quem sabe, enforcar o capitalismo com as próprias tripas, exagerando, né? Ou cortar o pescoço, né, do capitalismo num cepo, né, de cadafalso, sabe? Num cepo sabe, na praça pública, entendeu? Não sei, né? Mas assim, porque a situação humana, ela é escrota no planeta, essa é a questão, certo? Nós vivemos tempos escrotos, o capitalismo não dá conta, sabe? Há 2000 anos atrás, sabe, houve aí um cidadão, certo? Um judeu, né? Yeshua, Jesus, certo? Que se posicionou pelo lado, ele era proletário, hoje diríamos nós, ele era filho de um carpinteiro, certo? Não era ali, sabe, da oligarquia judia da época, certo? Não se tornou um sacerdote, sabe? Ele comparecia no templo, sabe? Eu acho que havia oportunidade para ele se manifestar na leitura e interpretação das escrituras religiosas, sabe? Mas ele não era um sacerdote do tipo saduceu, fariseu, sei lá o quê, entendeu?
E ele contestou o sistema, sabe? E foi executado numa cruz, certo? Romana, sabe? Os romanos imprimiram, certo? Aplicaram, né, um castigo sumário, sabe? Que foi a execução de Yeshua na cruz, sabe? Isso depois de submetê-lo a uma surra, a castigos físicos, sabe? De fuder, meteram uma coroa de espinho na cabeça do sujeito. Que coisa horrível, cara, né? E isso por quê? Porque ele repetia o que o primo dele, Batista, João Batista, aquele, né, profeta, sabe, maluco também, sabe, que resolveu enfrentar Herodes e a Herodíades, né? A Herodíades era cunhada dele, cunhada de Herodes. E o Herodes escroto, sabe, safado, entendeu? Tomou a mulher, sabe, do irmão, entendeu? Herodíades. E Herodíades tinha com o marido dela, certo? Com o chifrudo, né? Uma filha, Salomé, entendeu? E Salomé foi quem pediu a cabeça de Batista, porque o Batista ficava fazendo escrotice, rapaz, sabe? Era ele e aquele filósofo que entrava na barrica, né? Como é que chamava ele? Porra, o fundador do cinismo. Outro dia eu fiz uma live e citei o nome do cara, mas assim, a memória, sabe? A gente, quando vai ficando idoso, sabe, vai perdendo a memória, entendeu? E é preciso estar o tempo todo traquejando, senão a memória vai embora. Mas havia um sujeito aí, um filósofo, né, que perfilou, sabe, os caminhos, né, dos cínicos, né, e viveu no tempo de Alexandre, escroteava Alexandre, sabe, todo dia ele abria a boca dele e ficava escroteando com Alexandre, se dirigindo, fazendo discurso, sabe, dizendo que Alexandre não prestava, sabe, e falava mal do Alexandre. O Batista fazia a mesma coisa, bicho, ia lá pra frente do Palácio de Herodes, sabe, escrotear com ele, com a mulher dele, entendeu? Até que um dia, sabe, a Herodíade se emputeceu, sabe, e aproveitou uma festa que tinha lá e pediu por Herodes dar um presente para a filha dela, dançarina, porque tinha feito uma execução de dança perfeita, né? E ela buzinou no ouvido da Salomé, pede a cabeça de Batista. Aí o Herodes, porra, na frente de um romano lá, sabe, que estava sendo homenageado, sabe, não teve como recuar, aí mandou cortar a cabeça de Batista que estava preso, certo? João Batista. E Yeshua, assim, um pouco ainda assim, um pouco mais leve, certo? Mas era um contestador, certo? Um contestador da ordem, entendeu? E levou farelo, certo? Então, assim, Marx foi um contestador da ordem, certo? Marx foi perseguido pra cacete, certo? Ele era judeu, sabe? O pai dele era advogado e teve que trocar o nome judeu, sim, o nome judeu, né, para o nome cristão, sabe? Para poder ir passando, porque havia perseguição aos judeus na época dele, sabe? Marx se tornou, se formou em advocacia, certo? A advocacia não sei se ele advogou. Eu penso que ele jamais ele entrou com uma ação de contestação, uma busca e apreensão do tipo que eu fiz aí, um agravo de instrumento, entendeu? Mas ele se dedicou ao jornalismo, sabe? Ele queria abrir a boca, ele queria hablar, sabe? Ele queria dar bom dia a cavalo, sabe? Falar demais, entendeu? E quis ser jornalista, quis reportar e fez. Essa parte ele fez, certo? Fundou revistas, trabalhou em jornal, sabe? E, enfim, essas coisas todas. E ele era um contestador, certo? Como diria, né, Nietzsche, era um ressentido com essa situação aí. Um cara, sabe, machucado, entendeu? E contestava a escrotice do mundo capitalista, certo? E como era alemão, sabe, tinha aí, sabe, umas certas vantagens retóricas, entendeu? Falou pra caralho, entendeu? Deu bom dia a cavalo muitas vezes. Esse Pedro Serrano é a mesma coisa, sabe? E tem 40 anos aí, mas hoje, sabe, ele não é uma indicação tranquila para o Supremo Tribunal Federal, certo? Tem ele, tem o Lênin Streck. Lênin Streck é a mesma coisa, um cara erudito pra caralho, manja de literatura, sabe? Ele é um procurador de justiça aposentado, sabe? E advogado, né? Então acumulou muita experiência, muita erudição, sabe? E escreveu livro, me parece que ele tem 40 livros escritos, qualquer coisa assim, entendeu? Teve oportunidade, portanto, de hablar bastante, hablar na voz, né, no oral e no escrito, certo? E também, sabe, se coloca mal porque, no fundo, não tem uma posição esquerdista definida, certo? Tá certo. O PT é um partido de trabalhadores, certo? O nome já diz, Partido dos Trabalhadores. Portanto, aí ele se opõe
aos patrões, certo? Se opõe à burguesia, certo? É um partido de proletários, né? E esses dois aí, Lênio e Serrano, sabe, não tem essa fancha, sabe? Não tem, infelizmente não tem. Pode brigar, sabe? Pode dizer, pode arrazoar, sabe? Mas no fundo mesmo, como diz a Juliana, não vou lembrar o sobrenome dela, uma marxista aí, só que ela tem um problema da Juliana, porra. Ela e o Alisson Mascaro, entendeu? São, são comunistas, advogados comunistas, marxistas, leninistas comunistas, eu acho, né? Mas são também, não sei se os dois são leninistas, certo? Marxistas sei que são, né? Mas assim, sabe, fico no meio do caminho, os dois são religiosos, sabe, são espíritas, porra, aí, bicho, fica difícil, sabe, fechar a questão, sabe, fechar, sabe, tranquilo, entendeu? Então é assim, né, aí nessa entrevista, no dia 27, né, o Pedro Serrano aí, sabe, quase chora, sabe, para defender a tese em favor da legitimidade, como a gente diz, do Supremo Tribunal Federal, sob o comando do Xandão, sabe, de fazer o que está fazendo, certo? Xandão hoje é o xerifão, né? O pessoal diz aí que o Supremo Tribunal Federal foi quem salvou a democracia no Brasil, e isso não é verdade, porque o próprio Supremo, certo, foi quem jogou, né, com o seu poder magistral, certo, supremo, né, a democracia no fogo e permitiu a eleição de Bolsonaro, tá certo? Permitiu a chegada da extrema-direita no poder aqui no Brasil, certo? Nós temos a extrema-direita com Trump nos Estados Unidos, certo? Quando o Trump foi presidente durante 4 anos. Nós temos a extrema-direita hoje com a Meloni na Itália, nós temos a extrema-direita com um sujeito lá na Hungria, cujo nome eu não lembro agora, sabe? Nós temos a extrema-direita em Portugal, na Espanha, enfim, a extrema-direita está se movimentando. A extrema-direita com moldes fascistas só não tem vez na Alemanha, sabe? Lá os alemães, sabe, a sociedade alemã, sabe, através das suas instituições, não dá folga para para nazistas, certo? Nazistas, sabe, são perseguidos lá como aqueles personagens do Tarantino, certo? Os filhos da putas caçadores de nazistas, como é que é? Ô, rapaz, não vou lembrar o nome, né? Não vou lembrar, mas assim, sabe? Então, mas o fato é esse, nós temos uns filhos da puta hoje no mundo da política, sabe? Querendo rachar o coco, sabe? Um tal de Bannon é o insuflador dessa confusão toda, sabe? E esses putos vão arrecadar milhões e milhões de dólares aí, sabe? Para insuflar movimentos, sabe, primaveras em tudo quanto é lugar, sabe? Em 2013 houve uma primavera aqui no Brasil, certo? Que terminou por derrubar Dilma, impediu Lula e elegeu Bolsonaro. Essa é a questão, sabe? Não tem, sabe? Primavera que foi buscar mais atrás, insuflada pela CIA, inclusive, certo? Pelos democratas filhos da putas, do tempo do Obama, sabe? Que trouxeram, que apoiaram Moro e Dallagnol e juízes aí, sabe? Tem um juiz aí, sabe? Um desembargador, sabe? Do Superior Tribunal de Justiça na época, creio eu, sabe? Não vou lembrar o nome dele, sabe? Que criou a vara, rapaz, que criou a vara uma vara especializada em crime financeiro, sabe? E empurrou o Moro, sabe? O Moro que vinha aí bandido. A gente, às vezes, assim, o cara fala escroto pra caralho, o Moro, um cara limitado, certo? O cara foi estudante de colégio de freira, certo? Eu fui estudante de colégio de padre, certo? Eu, Ernest, né? Então, assim, eu falo pra caralho, certo? Já o Moro, porra, fala escroto pra caralho, entendeu? Tem limite, sabe? Fala errado, é um cara medroso, é um cara inseguro. Ele foi empurrado de certa forma, né? O pai dele foi político, foi do PSDB, entendeu? Então ele vem percorrendo essa estrada por aí, sabe? Se meteu na política. Queria ser presidente do Brasil, porra. Antes ele quis ser do Supremo, sabe? Não sei como é que é bem, o que valia mais pra ele, se o Supremo ou, né, a presidência da República. Eu só sei que esse cara, com as artimanhas judiciais, terminou por derrubar o Lula, sabe? Corrompeu todo mundo no Supremo Tribunal Federal, sabe? O cara se apropriava de informações, privilegiadas, sabe? De sujeiras de pessoas, sabe? Tem aí agora uma denúncia aí de um tal de Tony Garcia, sabe, que diz que foi um infiltrado operando para o Moro, sabe, lá no Paraná e, sabe, em Brasília e em outros lugares aí, entendeu?
A ideia do Moro era pegar, sabe, gravar pessoas, sabe, filmando ou voz que fosse, entendeu? Pegar documentos e tal, armazenar isso, sabe, fazer um banco de dados para ele, lembrando aquele mafioso, sabe, do filme do John Wick, é o John Wick 2, né? Não vou lembrar o nome do mafioso, certo? Mas era, né, o pessoal sempre coloca, né, a máfia russa no meio, entendeu? Né, porque os russos são hoje, né, os inimigos que são os inimigos preferenciais, os russos e os chineses, entendeu? Porque estão questionando aí a supremacia dos Estados Unidos, a hegemonia dos Estados Unidos, né? Querem derrubar o tal de mundo unipolar para instaurar um mundo multipolar, certo? E então a Hollywood e ali as empresas de cinema dos Estados Unidos pegam os russos, certo, para, né, bater, sabe, e fazer assim seres odiados, entendeu? Porra, é foda. E no filme do John Wick tem um mafioso que por acaso é russo, certo? E esse mafioso guardava no interior de uma igreja católica, certo, nos Estados Unidos, administrada por um padre, um cofre cheio de informações, com dólar, tinha dólares, tinha joias, escambau, mas o mais precioso mesmo era as informações, os documentos, registros, sabe, de pessoas corrompidas, de autoridades corrompidas, entendeu? Pessoas que estavam em lista de pagamento, de suborno, aquela coisa toda, etc e tal. E Moro operou nesse sentido também, sabe? E a impressão que dá, tem uma notícia agora aí que um tal de um desembargador chamado, não sei o que, Fischer, não sei se é Milton Fischer, não sei. Não, Milton Fischer é um jornalista. Mas Fischer no Superior Tribunal de Justiça foi um ministro, ele estava doente um tempo aí, não sei se já aposentou, certo? E esse cara fudia o Lula, sabe, nos processos, sabe, o Zanin, sabe, penou o caralho, sabe, para poder ter algum resultado ali. Nunca teve, na verdade, né? Fischer, como é o nome do cara? Mas assim, sabe, então aí tava todo mundo no bolso do colete, sabe, desse sujeito aí chamado Sérgio Fernando Moro, certo? E agora está sendo desmascarado, ele é senador da República, entendeu? E esse Pedro Serrano aí, sabe, cerrou uma luta em glória desde 2005, né? Ele advogou em 2005 que ficou conhecido como Mensalão, entendeu? Em favor do Zé Disseu, salvo engano, e outros aí, entendeu? E tem uma bagagem aí em torno de uma discussão da Operação Lava Jato, né, criada, né, que é um grupo, uma tarefa, uma força-tarefa criada, né, aos moldes do que se pratica lá nos Estados Unidos, e esses putos juízes, Moro e um tal de Dallagnol, e entram aí os chefes da Procuradoria da República, entendeu? Envolvido com tudo isso aí, sabe? E fizeram essa força-tarefa, sabe? E criaram a tal de Lava Jato e a Globo. A Globo era o Boca de Ferro, certo? O Boca de Ferro é desse pessoal aí, sabe? Usado para divulgar, sabe? Mentiras, sabe? Inventar e criar ficção, criar fantasia na cabeça do povo, sabe? Que terminou na derrota do Haddad em 2018. Certo? O Haddad poderia ter derrotado, sabe, o Bolsonaro, não derrotou porque a Globo, sabe, com o Bonner, certo, no Jornal Nacional, o tempo todo mostrando aqueles tubulões, certo, de esgoto jorrando dinheiro, aquela coisa toda, criou no imaginário popular, né, essa coisa escrota, né, sobre a corrupção. Né? Eles trabalharam muito bem essa porra aí, o denista, né, que vem lá de 1920, sabe? Dos integralistas que participaram, inclusive, do golpe militar de 64, entendeu? E essa coisa toda aí, a Globo tem um dedão dela, sabe? Eu acho que mais que o dedo, sabe? O ânus mesmo, sabe? Cagando aí, sabe? Despejando dejetos aí na cabeça dos brasileiros. E hoje uma pesquisa mais recente diz que 45% dos brasileiros, sabe, são contra o governo Lula. O governo Lula tem aprovação de 48% contra 45%, entendeu? Quem são esses 45%, bicho, por cento? É foda, bicho. Um bando de brasileiros dos quais, sabe, eu faço parte, entendeu? Eu tô junto aí com essa turma escrota, circulando o tempo todo no meio deles, certo?
45% da população não é brincadeira não, bicho. Nós somos 210 milhões, 45% é quase 50%, é quase a metade de 200 milhões, certo? São 100 milhões de brasileiros circulando por aí, sabe? Um mundo escroto, esse Brasil escroto, esse Pará escroto, a minha capital aqui escrota, Belém do Pará, sabe? Um bando de gente. Ontem, quando eu ia levar o meu filho para uma sessão de psicoterapia, sabe? Vi uma moradora de rua, em situação de rua, sabe? Acordando e a filhinha dela, sabe? Se levantando também, uma menininha, sabe? De 1 ou 2 anos de idade, sabe? Ali na rua, sabe? Saindo debaixo de um pano velho, sabe? Que cobria ali, estendido, sabe? Para proteger, sei lá do que, porque se chovesse não protegia porra nenhuma, sabe? Então esse Brasil escroto tá aí, tá certo? Tá aí. E o nosso amigo Pedro Serrano, sabe, defende o Supremo Tribunal Federal, defende a democracia, sabe, fala um bocado de coisa, né? Ele é a favor, né, ele diz aqui, eu estou vendo que a democracia séria é aquela em que se aplica a lei, certo? É aquela situação, aquele Estado, é o regime, né? Você tem a democracia e tem a autocracia, entendeu? A democracia é aquele regime, é o regime da lei, certo? Em que a lei é aplicada. Então esses caras que estão sendo condenados aí, sabe, e já presos, né, vão continuar presos, né? Ele diz que está certo, o processo está certo, é constitucional o processo, entendeu? É constitucional a legitimidade do Xandão, certo? O Xandão está baseado no regimento interno do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal foi atacado, certo? E o regimento diz que quando o Supremo Tribunal é atacado, sabe, ele pode se defender diretamente, certo? E foi isso que aconteceu, né? O Toffoli, na época, designou o Xandão, né, um relator de um inquérito, certo? Para presidir um inquérito aí para apurar os crimes contra o Supremo Tribunal Federal, certo? E por aí vai, certo? Não vou entrar em mais detalhes, né? Mas no fundo é isso, tá certo? Serrano, desculpa aí, eu não quero te ofender, mas é assim, bicho, para ti o que falta, ou o que faltou, sabe, não foi conhecimento, sabe, a vastidão do teu conhecimento por mim é reconhecida, mas faltou inclinação, bicho. Faltou inclinação, não adianta agora, sabe, se descabelar, entendeu? Porque essa coisa ela vem, sabe, ela vem tranquila, entendeu? E não adianta, sabe, querer agora te colocar um negão de novo, sabe, uma negona aí, sabe, no Supremo, entendeu? Porque não é assim. Da mesma forma que o Serrano tem uma cabeça pouco inclinada, né? Hoje, no meio aí dos operadores do direito, sabe, há pessoas pouco inclinadas, sabe, com tendências do tipo de um João Pedro Stedley, entendeu? Ou daquele pessoal do MST, raiz, certo? Porque tem gente no MST que é do contra também, certo? Mas o João Pedro Stedley, um cara que